He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. When he answers for adultery, who did it? You'll be guilty. It's written in the Word, so it's, see, oh, be a thinking woman. Quando ele responder por adultério quem o cometeu, veja, você será culpada. Vejo isto escrito na palavra. Assim está vendo? Oh, seja uma mulher que pensa. Be a thinking man. Say, well, what if it does happen to be that way? He said so, and one word can't fail. Seja uma que pensa. Você pode dizer, talvez, bem, e se realmente for assim? Ele disse isso e nenhuma palavra pode falhar. Está vendo? The great man told me not long ago, called me into his room. Said, I'm going to lay hands on you, Brother Branham. You're ruining your ministry. Preaching such things. I said, any ministry that the Word of God will ruin ought to be ruined. See? Um homem de projeção me disse, não faz muito tempo, chamou-me ao seu quarto, disse, vou impor-lhe as mãos, irmão Branham. O irmão está arruinando o seu ministério, pregando tais coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruinar deve ser arruinado. Estão vendo? He said, I'll lay hands on you. He said, you sent to pray for the sick. I said, do you believe those things, brother? He said, no, but it's not our business. I said, whose business is it then? Amen. Well, he said, that's the pastor's business. I look at the congregation. Amen. That's right. See? Ele disse, vou impor-lhe as mãos. Disse, o irmão foi enviado a orar pelos enfermos. Eu disse, o irmão crê nessas coisas? Ele disse, não, mas não é nossa função. Eu disse, é a função de quem, então? Estão vendo? Bem, ele disse, é a função do pastor. Eu disse, olhe para a congregação. Isso mesmo. Estão vendo? Every year I pass through preaching these things, and I think surely they get it next year, come back is more than ever. That's right. It goes to show that many are called, but few are chosen. Cada ano eu passo pregando essas coisas e penso, certamente que entendem. Volto no ano seguinte e é mais do que nunca. Estão vendo? Isso mesmo. Mostra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. The leadership is the Holy Spirit, friend. It leads you and guides you into all truth when He, the Holy Ghost, has come. Now, think of that. Take the thinking man's filter. That's the Bible. Not your creed, not your church. You'll be lost. Take the thinking man's filter. A liderança é o Santo Espírito, amigo. Ele o conduz e guia em toda a verdade quando vier aquele Espírito Santo. Agora, pense nisso. Use o filtro do homem que pensa, que é a Bíblia. Não seu credo, não sua igreja. Você estará perdido. Use o filtro do homem que pensa. That's where that boy didn't think. He took the church filter. He became popular, a great man. But in hell he lifted up his eyes, being in torment. Foi onde aquele rapaz não pensou. Ele usou o filtro da igreja. Ele se tornou popular, um grande homem. Mas no inferno, ergueu os olhos estando em tormento. Now you take the thinking man's filter, Jesus Christ, the Word.
and you'll desire a holy person's taste because it'll satisfy that. If you got the Holy Spirit in you, this satisfies it. If the Holy Spirit isn't there, you say, oh, well, I don't think that means any difference. Look what you've done right there, same thing Eve done. Amen. You're right back in the same place. Agora, use o filtro do homem que pensa, Jesus Cristo, a palavra, e você desejará o gosto de uma pessoa santa. Porque ele o satisfará. Se tem o Espírito Santo em você, ele o satisfaz. Se o Espírito Santo não está aí, você diz, bem, não acho que faça diferença. Olha o que você fez aí, a mesma coisa que Eva fez. Você está de volta ao mesmo lugar. Now, let's go a little farther. Now let's leave that man there that didn't use the thinking man's filter. He refused to accept the leadership of Jesus Christ to eternal life. Agora vamos um pouco mais adiante. Agora vamos deixar aquele homem lá que não usou o filtro do homem que pensa. Ele se recusou a aceitar a liderança de Jesus Cristo para a vida eterna. Now let us take another rich, young businessman, a ruler, with the same opportunity that this man had, and he accepted the leadership of Christ. Agora consideremos outro jovem homem de negócios rico, um governante com a mesma oportunidade que este homem teve. E aceitou isto, aceitou a liderança de Cristo. Now there's two of them in the Bible that we're going to talk about. That when we see that refuse it. Now let's take this man, another rich, young businessman and a ruler. And he accepted the leadership. Agora, há dois na Bíblia de quem vamos falar. Aquele, nós vemos que rejeitou isso. Agora consideremos este homem, outro jovem homem de negócios, rico e governante. E ele aceitou a liderança. The scriptures tell us about this fellow, if you want to mark it down, in Hebrews 11, 23 to 29. As Escrituras nos falam sobre este homem, se quiserem anotar, em Hebreus 11, 23 a 29. Moses, by faith, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the afflictions of God, esteeming the reproach of Christ greater treasures than all the treasures of Egypt. Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes os maltratos de Deus, tendo por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito. See, he accepted eternal life. Moses esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the treasures the world had. Moses esteemed that the greatest. Now this rich man didn't. Vejam, ele aceitou a vida eterna. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros que o mundo tinha. Moisés teve isso por maior. Agora, este homem rico, não. And Moses was a rich young ruler to become a Pharaoh. Amen. He was Pharaoh's son and was heir to the throne. And he looked out to the impossible, a bunch of mud daubers, a bunch of slaves. E Moisés era um jovem governante rico, prestes a se tornar faraó. Ele era filho de Faraó, herdeiro do trono. E olhou para o impossível, um bando de amassadores de barro, um bando de escravos. But by faith he saw the promise of God through the word that his people would sojourn in a strange land for 400 years, but would be brought out by a mighty hand. Mas pela fé viu a promessa de Deus através da palavra que seu povo seria peregrino em terra alheia por 400 anos, mas seria tirado com mão forte. And he esteemed that, hallelujah, greater riches than all the treasures of Egypt. For he forsook Egypt, not knowing where he was going. He was led by Christ. He forsook. E teve isso, aleluia, por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, porque deixou o Egito sem saber para onde ia. Ele foi conduzido por Cristo, ele deixou. And he had his foot on the throne and could have been the next Pharaoh in Egypt. But he esteemed the reproach of Christ, the reproach, to be called that odd one, to be called that fanatic, to take his place with the mud daubers and the fanatics.
because he's seen that the hour that the Scripture was promised to be fulfilled was there then. Ele estava com o pé no trono e poderia ter sido o próximo faraó do Egito, mas teve por maior o vitupério de Cristo. O vitupério! Ser chamado de estranho, ser chamado de fanático, ficar com os amassadores de barro e os fanáticos. Porque viu que a hora que a Escritura prometeu cumprir-se estava lá então. And oh, church, wake up! Can't you see the same thing tonight? The hour that's been promised is on us. Esteem the approach of Jesus Christ greater riches than all the fellowship of anything. If it's father and mother, church, anything else, follow the leadership of the Spirit. E ó, igreja, acorde! Não pode ver a mesma coisa hoje? A hora que foi prometida está sobre nós. Tenham por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo o companheirismo de qualquer coisa. Se requerer pai e mãe, igreja, qualquer outra coisa, sigam a liderança do Espírito. Let us follow this Christ for a few, Moses for a little while that did that. Let's watch his life. The first thing when he accepted to take the reproach of Christ and forsake his education, forsake all of his wisdom, he was taught in all the wisdom of the Egyptians. Vamos seguir este Cristo um pouco, este Moisés um pouquinho, que fez isso. Vamos observar sua vida. Primeiro, quando ele aceitou assumir o vitupério de Cristo e deixar sua instrução, deixar toda a sua sabedoria, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. And all of his popularity, his throne, his sepulchre, his kingship, his crown, everything he had, he rejected it. E toda a sua popularidade, seu trono, seu cetro, sua realeza, sua coroa, ele rejeitou tudo o que tinha. And this other fella wanted it and refused Christ, and this man refused that and accepted Christ. Amen. And quickly what happened? Hallelujah. He had to separate himself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The word means praise our God. Amen. It's too bad that we're forgetting it. E este outro queria isso e rejeitou Cristo. E este homem rejeitou isso e aceitou Cristo. E rapidamente o que aconteceu? Ele teve de se separar. Aleluia! A palavra significa louvai ao nosso Deus. É pena estarmos esquecendo. He rejected the thrones and the popularity. He could have had young girls by the wives by the hundreds, and he could have had sepulchres under. Egypt ruled the world. The world laid right at his feet, and he was heir to every bit of it. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele poderia ter tido moças, as esposas, as centenas, e ter tido sepulcros sob o... Ora, o Egito dominava o mundo estava a seus pés, e ele era herdeiro de tudo dele. But by looking in the Scriptures, seeing the day he was living in, and knowed that something in him, the predestinated seed of God went to work. Mas ao olhar na Escritura e ver o dia em que estava vivendo, sabia que algo nele, aquela semente predestinada de Deus, entrou em ação. I don't care how popular you could be or how this you could be. You could be a presbyter, you could be a pastor, you could be a this, that, or the other. But if that word of eternal life, but God's word has been foreordained into you, and you see the thing it has, it goes to work. Moving out like that. Start coming out. Begin to get it. Não importa quão popular você possa ser, ou como isto possa ser, você pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser isto, aquilo ou aquilo mais, mas se aquela palavra de vida eterna, pela palavra de Deus, foi pré-ordenada em você e você vê que o negócio está próximo, entra em ação, manifestando-se assim. Começa a se manifestar, começa a entender isto. And he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, because he esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the riches of Egypt or the world. He esteemed that. Watch what he done. He followed it. Quickly he was ousted from his people, the people that once loved him. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele teve. Observe o que ele fez. Ele o seguiu. Rapidamente ele foi expulso dentre seu povo, o povo que outrora o amava. It might cost you everything you got. It might cost you your home.
It might cost you your friendship. It might cost you your stitch and sew party. It might cost you your place at the Kiwanis. I don't know what it'll cost you, but it'll cost everything that's worldly or pertains to the world. You'll have to separate yourself from everything that's worldly. You'll have to do it. Pode lhe custar tudo o que você tem. Pode lhe custar sua casa. Pode lhe custar sua amizade. Pode lhe custar sua reunião de costura. Pode lhe custar sua vaga no Kiwanis. Pode. Não sei o que lhe custará. Mas custará tudo que é mundano ou pertence ao mundo. Você terá de se separar de tudo que é mundano. Terá de fazer isso. Moses laid everything aside and went into the desert with a stick in his hand. Amen. Days after days passed and wonder if he thought he made a mistake. No. Moisés deixou tudo e foi para o deserto com uma vara na mão. Amém! Passaram-se dias e mais dias, e me pergunto se ele achou que cometeu um erro. Não. Many times people start out and say, "Oh, I'll do it. Glory to God, I'll sit and let somebody laugh at you, make fun of me." Probably I was wrong. Muitas vezes as pessoas começam algo e dizem, farei isso, glória a Deus, eu vejo. Basta alguém rir e zombar de você. Provavelmente eu estava errado. He said, "They that cannot stand chastisement are bastard children and not the children of God." See, they're worked up on the emotion. Ele disse, aqueles que não podem suportar disciplina são filhos bastardos e não filhos de Deus. Veja, ficam entusiasmados pela emoção. See, these seed that I talked about a while ago, that soul wasn't there to start with. It was anointed with the Spirit, and he done all kinds. When your Spirit's anointed, it's a real, genuine Holy Ghost, and you can still be a devil. Veja, a semente de que falei há pouco, para começar, aquela alma, não estava lá. Foi ungida com o Espírito e produziu todos os tipos. Quando seu Espírito está ungido, você pode... É o real e genuíno Espírito Santo, e você ainda poderia ser um diabo. Or you say, Brother Branham, false prophets. The Bible said in the last days there'd be false prophets. Jesus said there shall rise false Christ. Not false Jesuses now. Nobody stands still for that. But false Christ. Christ means the anointed ones. Você diz, irmão Branham, falsos profetas. A Bíblia disse que nos últimos dias haveria falsos profetas. Jesus disse, levantar-se-ão falsos cristos, não falsos Jesuses agora. Ninguém aceita isso, mas falsos cristos. Cristo significa os ungidos. Falsely anointed. They are anointed, but they are false at the bottom of it. They do great signs and wonders. Speak in tongues. Dance in the Spirit. Preach the gospel. Falsamente ungidos. Eles são ungidos, mas no fundo são falsos, e fazem grandes sinais e prodígios, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Judas Iscariot did it. Caiaphas prophesied. Balaam the hypocrite. Sure, done all the signs. Everything, all the religious moves. Judas Iscariotes fez isso. Caifás profetizou. O hipócrita Balaão, claro, fez todos os sinais, todas as atitudes religiosas. But you see, you put a cucumber seed and a wheat seed in the same bed and pour the water down upon them and anoint them, they'll both rejoice. They'll both grow by it. The same water. Mas veja, se você coloca uma semente de joio e uma semente de trigo no mesmo canteiro e derrama água sobre elas e as unge, ambas se regozijam. Ambas crescerão por meio disso, a mesma água. The sun shines on the just and the unjust, and the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them. How can you keep from lining up with the Word? Amen. See what I mean? The water falls on the just and the unjust anointed. O sol brilha sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre justos e injustos, mas por seus frutos os conhecereis. Como você pode deixar de se alinhar com a palavra? Amém. Está vendo o que quero dizer? A água cai sobre justos e injustos, ungidos. Jesus said, they will come to me in that day and said, Lord, Lord, have not I cast out devils? Have not I done prophesied? Have not I done great things in your name? You say, you workers of iniquity. Depart from me, I don't even know you.
go into eternal hell that's been prepared for the devil and his angels. You see? Jesus disse: virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não expulsei demônios, não profetizei, não fiz grandes coisas em teu nome? Ele dirá: vós, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim, nem vos conheço. Ide para o inferno eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? What a word! Falsely, worship in vain, striving in vain. Why do you do that when you don't have to do it? Why take a substitute when the heavens is full of genuine? You don't have to do that. Que palavra! Falsamente. Adoração em vão, esforçando-se em vão. Por que você faz isso quando não tem de fazer? Por que ficar com um substituto quando os céus estão cheios do genuíno? Está vendo? Você não tem de fazer isso. Now, we find Moses anointed. Nothing could turn him back. His own brothers turned him down. That didn't stop him. Amen. He went right on into the wilderness. Praise the Lord. One day out there, he met God face to face with a pillar of fire hanging in a bush. Amen. Agora, encontramos Moisés ungido. Nada poderia fazê-lo retroceder. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Isso não o deteve. Ele foi para o deserto e lá um dia encontrou-se com Deus face a face, com uma coluna de fogo pairando numa sarça. Said, Moses, take off your shoes. Your ground you're standing on is holy, for I've heard the cries of my people. And I've heard of their groanings, and I remember my promise of the word. Disse: Moisés, tira teus sapatos. A terra em que estás é santa. Pois ouvi os clamores do meu povo e ouvi seus gemidos, e lembro-me da minha promessa da palavra. And I'm coming down and going to send you down there to take them out. Certainly. He met God face to face. He talked with him. He's commissioned by God. E vou descer, vou enviar-te lá para tirá-los. Certamente, encontrou-se com Deus face a face, conversou com ele, foi comissionado por Deus. God come right back that same pillar of fire and vindicated that prophet standing right there on the mountain. Amen. To prove that it was when he took his hands and performed all kinds of miracles and things. Deus retornou a seguir aquela mesma coluna de fogo e vindicou aquele profeta, estando lá mesmo na montanha para provar o que era, quando ele usou suas mãos e realizou todos os tipos de milagres e coisas tais. Oh, they had the impersonators. Oh, sure. There was Jambres, and Jambres stood right around doing the same thing they did. But who was the original? Amen. Where did it start from? Did it come from the Word? Was it the hour? Oh, eles tinham os imitadores. Ah, claro. Lá estavam Jambres e Janes, que ficaram ao redor e fizeram o mesmo que eles fizeram. Mas quem foi o original? Estão vendo? Onde começou? Veio da palavra? Era a hora. And do you know that same thing's promised again in the last days? As Jambres and Jambres withstood Moses, so will these men of reprobate mind concerning the truth. Amen. In the last days, to do the same thing, impersonate everything right on in the same gully, hog going to its water and a dog to its vomit. E sabiam que essa mesma coisa está prometida de novo nos últimos dias? Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão estes homens, réprobos de entendimento quanto à verdade. Vejam, nos últimos dias, e fazem o mesmo, imitam tudo, bem no mesmo canal. Porco indo ao espojadouro e um cão ao seu vômito. You Pentecostals that come out of them organizations years ago and cursed them, your fathers and mothers, and you turned right back around and done the same thing that they did. And now just the same water and vomit. Vocês pentecostais que saíram daquelas organizações anos atrás, e seus pais e mães as amaldiçoaram, e vocês se voltaram e fizeram o mesmo que elas fizeram. E agora, exatamente o mesmo espojadouro e vômito. If it made the church vomit out in the early Pentecostal age, it'll make it vomit out again today. Amen. It has to be, the shuck has to come. The tassel can't be the only one. The shuck has to come, see, the carrier. Now, we're living in the last days. Watch the things that's promised for the hour. Estão vendo? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, a fará vomitar de novo hoje. Estão vendo? Entretanto, tem de acontecer. É a casca, tem de vir. A borla não pode ser a única. A casca tem de vir, vejam, a portadora. Agora estamos vivendo nos últimos dias. Observem as coisas que estão prometidas para a hora. Watch this Moses
confirmed, no. When he got out there, some of his own brother turned up against him, wanted to make an organization. They said, you act like you're the only holy man among us. The whole congregation's holy. Said Korah, Dathan, let's choose out men to do something. Observem este Moisés confirmado. Saber, quando chegou lá, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Quiseram fazer uma organização. Disseram, tu ages como se fosses o único santo entre nós. Toda a congregação é santa, disse Coré, Datã. Vamos escolher homens e fazer algo. Moses, I felt sorry for him. He went out and said, Lord, fell down full of the altar and said, Lord, God said, separate yourself from him. I had enough of it. Just opened up the earth and swallowed him up. He noticed commission. Moisés, ele senti pena dele. Foi lá, disse, Senhor, prostrou-se diante do altar e disse, Senhor. Deus disse, separa-te deles. Já chega disso. Simplesmente abriu a terra e os engoliu. Só isso. Vejam, ele conhecia a sua comissão. God don't deal with organizations. He don't deal with groups. He deals with individuals. That's right, always. Not in groups. Individuals. One person. Deus não trata com organizações, ele não trata com grupos, trata com indivíduos. Isso mesmo, sempre. Não em grupos, indivíduos, uma pessoa. In the last days he said, I stand at the door and knock. And if any man, not any group, any man will hear my voice. Hear me. I'll come into him and sup. See if any man can hear. Nos últimos dias ele disse, estou à porta e bato, e se alguém, não algum grupo, alguém ouvir a minha voz, irei, e me ouvir, entrarei e cearei. Vejam, se alguém puder ouvir. How could this microphone now produce my voice out there unless it was made thus? I could scream against that board all my might. It wouldn't do nothing. Amen. Because this is ordained, made, created, a microphone. Como este microfone agora poderia produzir minha voz aí, a não ser que fosse feito assim? Eu poderia gritar com toda a força diante dessa tábua e ela não faria nada. Porque ele está ordenado e feito, criado um microfone. And if the word of God is in you, from foreordination of God in you, my sheep hear my voice. They know my hour. A stranger they won't follow. It's got to be that first. All that the Father has given me, they will come. Every one of them. See? E se a palavra de Deus está em você, por pré-ordenação de Deus em você, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha hora. De modo nenhum seguirão o estranho. Estão vendo? Primeiro tem de ser isso. Todo o que o Pai me deu, eles virão. Cada um deles. Vejam. Now he goes on. At the life's end. Here, he only passed, notice when he come to the end of the road, and we're closing now because it's getting late. 25 minutes till 10. Agora, ele prosseguiu no fim da vida. Aqui, ele só passou, notem, quando chegou ao fim da linha. E estamos encerrando agora, pois está ficando tarde. 25 para as 10. Notice. Now at home, that's early. About 2 or 3 o'clock, we get say, it's getting a little bit late, see. But now, I preach them any night, all night long. Notem, agora em casa é cedo. Lá pelas 2 ou 3 horas começamos a dizer, ei, está ficando um pouquinho tarde. Estão vendo, estão vendo. Mas agora, muitas noites já preguei a noite inteira. Paul preached this same gospel in his day. And a young man fell off of a wall and killed himself. And Paul, with that same anointing, with that same gospel, laid his body upon him. He come to life. Paulo pregou este mesmo evangelho em seu dia. E um jovem caiu de uma mureta e morreu. E Paulo, com essa mesma unção, com esse mesmo evangelho, reclinou seu corpo sobre ele e voltou a viver. They were interested. The church was being formed. Something was taking place. Notice what taking place here. Eles estavam interessados. A igreja estava sendo formada. Algo estava acontecendo. Notem o que aconteceu aqui. Moses, when he come down, this rich man, when he come down, the young ruler we talked about, all religious and belonged to church and everything, fine and educated, a fine businessman and everything. When he come to the end of the road, he began to scream. There's nowhere to step.
Moisés, quando ele desceu, este homem rico, quando desceu, ou jovem governante do qual falamos, todo religioso, e pertencia à igreja e tudo mais, fino, instruído, ótimo homem de negócios e tudo mais, quando chegou ao fim da linha, começou a gritar: não há onde pôr os pés. Where's his leadership? He had been led by his church, which is dead. He had been led by the dead world, and there wasn't nothing for him to step into but what the world had prepared for it. Hell. Onde estava sua liderança? Ele tinha sido guiado por sua igreja que está morta, tinha sido guiado pelo mundo morto e não tinha nada em que pôr os pés, exceto o que o mundo tinha preparado para isso, o inferno. But here comes Moses, the faithful servant who esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the riches of Egypt. He come to the end of the road, an old man, 120 years old. Mas lá vem Moisés, um servo fiel, que teve o vitupério de Cristo por maiores tesouros do que todas as riquezas do Egito. Ele chegou ao fim da linha, um velho, de 120 anos. Walked up on the mountain. And you know the death lay before him. He looked over into the promised land. And he looked laying there beside, there was his leader, the rock. Subiu a montanha e sabia que a morte estava diante dele e olhou para a terra prometida. E olhou, lá estava seu líder a seu lado, a rocha. He stepped up on the rock, and the angels of God packed him away into the glory of God, into the bosoms of God. Why? 800 years later, he was still being led by his leader. Ele pôs os pés sobre a rocha e os anjos de Deus o carregaram para a glória de Deus, ao seio de Deus. Por quê? 800 anos depois ele ainda estava sendo guiado pelo seu líder. We find him over on Mount Transfiguration, standing there with Elijah, talking to Jesus before he went to the cross. 800 years after death, the one that he esteemed the reproach of his ministry, greater treasures and all the popularity of the world and all the money of the world, his leader was still leading him. Nós o encontramos de novo lá no Monte da Transfiguração com Elias, conversando com Jesus antes que ele fosse para a cruz, 800 anos após a morte. Aquele cujo opróbrio do seu ministério ele teve por maiores tesouros do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo. Seu líder ainda o estava guiando. Oh, my. He was led, his leader, he led through the death, the shadows of death. He was led through the grave. Hundreds of years later, there he stood again, because as his youth, he had chosen the leadership of the Holy Spirit. Oh, que coisa! Ele foi guiado, seu líder. Ele guiou através da morte, das sombras da morte. Ele foi guiado à sepultura. Centenas de anos depois, lá estava ele de novo, porque em sua juventude ele escolheu a liderança do Espírito Santo. His name will be great when there is no more Egypt for treasures. When the pyramids are dust. And when Egypt is no more Egypt. Moses will be immortal among men because he accepted the leadership of Christ instead of going the way his church went. Seu nome será grande quando não houver mais Egito nem tesouros. Quando as pirâmides forem pó e quando o Egito não for mais Egito, Moisés será imortal entre os homens, porque aceitou a liderança de Cristo em vez de seguir o que sua igreja fazia. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King,
what a wonderful time will be. A wonderful time for you, a wonderful time for me. We are prepared to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. We are prepared to meet Jesus our King.